Bem-vindo ao canal Escatológico. Hoje eu quero desenvolver um tema que é sobre cosmovisão. Mas o título do vídeo vai ser A Cartilha do Diabo. Eu vou mostrar a vocês por quê. Bom, aquilo que as pessoas mais prezam é geralmente, são as suas ideias, suas crenças e tradições. Podemos dizer, ou mesmo afirmar, que vivemos em um mundo que possui limites bem mais distinguíveis do que os limites das fronteiras geográficas. São limites que são, na verdade, abstratos, não limites físicos. E esses limites são justamente essas ideias, essas crenças e tradições das pessoas, dos povos e das nações, e que podem ser definidos como a sua cosmovisão, ou a cosmovisão. Mas o que é uma cosmovisão? Cosmos significa mundo, vem do grego. Então, cosmovisão é o modo como interpretamos o mundo e a realidade que nos cercam. Podemos dizer que é a estrutura por meio da qual entendemos os dados da vida. Ou melhor dizendo, é um filtro ou software, ou a interface, ou a interface, com os quais interagimos com o mundo, as pessoas, os eventos, etc. Bom, então a cosmovisão, existe na verdade conflito de cosmovisões. E tem um livro muito bom, esse livro aqui, Agora Como Viveremos, de Charles Colson, que ele escreveu em coautoria com Nancy Pearcey, que foi uma discípula do Francis Schaeffer, que escreveu um bom livro chamado A Morte da Razão, que eu recomendo a todos. Bom, ele diz o seguinte: assim argumentou o distinto erudito de Harvard, Samuel Huntington, em célebre artigo publicado há alguns anos, que ele argumentou o seguinte, que ele predisse que haveria um conflito entre as cosmovisões das três mais tradicionais civilizações: o mundo ocidental, o mundo islâmico e o leste confucionista. Mas um de seus ex-alunos discordou dele, que é o James Curt. Ele discordou afirmando que o conflito mais significativo seria no interior da própria civilização ocidental, que seria esse conflito de cosmovisão iria ocorrer entre os adeptos do modelo judaico-cristão e aqueles a favor do pós-modernismo e do multiculturalismo. Então, o multiculturalismo está fazendo suas vítimas, E pior, está influenciando pessoas dentro do próprio segmento cristão. Então, estava conversando com um amigo meu no Facebook, e aí ele falou alguma coisa lá de que deveria existir pessoas especializadas em pessoas que seriam especialistas em literatura, que trabalhariam nas editoras para publicar apenas
trabalhos assim notórios, trabalhos intelectualmente arrojados, e que não publicasse nunca mais nada que ele definiria como lixo cultural. Aí eu pensei e discordei dele. Eu disse o seguinte: eu acho que o lixo deve ser publicado, sim. Porque nós não precisamos, né, que exista especialistas que digam o que a gente pode ler ou não. Tudo deve ser publicado, as ideias estão aí, né? Agora compete a você, né, e a mim ler, né, ler um livro e ver se aquilo é lixo ou não. Eu tenho que julgar. Sou eu que sou o crítico daquilo, né? Porque o que vai acontecer? É uma pessoa, um especialista que vai estar dizendo que eu posso ler, né? Então vai haver o quê? De certa forma haverá uma censura, né? O 1984 só publica aquilo que interessa a determinada cultura, podemos dizer assim, a determinados interesses, né? Aí eu até brinquei com ele e falei assim: se fosse assim, se eu quisesse... Ele chegou para mim e falou assim: como eu tenho formação cristã, que eu não deveria, né, ler o lixo. Não, você não pode incentivar aquilo que é lixo. Você tem uma formação cristã. Bom, então é por isso mesmo. Porque se eu quisesse que fosse publicado apenas coisas que apoiassem a minha visão de mundo, era melhor me converter ao islamismo, né? Porque ali o cara só pode, né, pensar de acordo com o que os líderes religiosos dizem, né? Ah, não, você discorda de mim, pá, né? Corta a cabeça desse pessoal. Aí ele riu e fala assim: ah, mas tem muito muçulmano aí que que tem uma vida muito mais legal, né? E muito mais comunhão com Deus, não sei o quê. Aí eu me assustei, né? Eu falei assim: que Deus, cara? Que Deus? De que Deus você está falando? Não é do Deus que eu creio, né? Eles têm comunhão com Deus? Não. Eles não têm comunhão nenhuma com Deus, né? Porque o Deus verdadeiro é o Deus da palavra de Deus, o Deus que se revelou em Cristo, né? Eles nem creem que Jesus Cristo é Deus, poxa, né? Eles não creem nisso. Eles não creem na palavra de Deus, que é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Jesus falou. Então Jesus era um louco, né? Porque ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ponto final. É isso aí. Agora, se você está falando aí, que o cara é legal, tem uma vida legal, tem a vida não sei o que, ele tem mais comunhão com Deus, é um cara mais ético. Bom, isso eu não sei. Aí eu respondi para ele que eu não conheço nenhum muçulmano, não tenho amigos muçulmanos e nem quero. Não quero contato com eles. É um direito meu. Porque eu tenho uma cosmovisão, né? Porque ele não vai lá e prega o evangelho para esse cara. Ele é amigo do muçulmano. Prega o evangelho para ele. Fala assim: meu amigo, você só pode ir a Deus através de Cristo. Isso aí que você está adorando não é o Deus verdadeiro. Você acha que é, né? Assim como o cara que adora o Buda, lá ele acha que é Deus verdadeiro, né? O outro que adora o sol, o outro que adora um sapato, o outro que adora um apagador, outro que adora um computador, seja lá o que for, não está adorando o Deus verdadeiro. Então, por que você não vai lá pregar o evangelho para ele? Prega o evangelho, cara. Não fica dizendo que ele, pelos atos dele, está em comunhão com Deus, não. A palavra não fala isso. Porque a salvação é pela graça. A graça por meio do evangelho. A graça por meio da fé, né, que o Deus verdadeiro, através do Espírito Santo, né, ele se revela àquela pessoa, através da palavra. Então eu vou jogar minha Bíblia fora. Jogo minha Bíblia fora. Então vejam só, isso aí é uma visão do multiculturalismo pós-modernista.
que já invadiu a mente desse meu amigo, né? Ele já está com a mente mais ou menos formatadinha, né, para aceitar esse multiculturalismo de que tudo está correto, que todas as religiões, todas as visões de mundo têm o mesmo patamar e todas as visões de mundo são semelhantes, mas isso não é verdade, né? Então ele vai dizer lá que o índio que adora a Deus sacrificando, né? O índio, ou seja lá quem for, né, que adore a Deus sacrificando o ser humano, né? Não, ele pode ter uma vidinha correta, meu amigo. Tem uma vida correta, anda bem bonitinho, né? Faz o dever de casa, né? Mas ele adora a Deus matando, sacrificando um ser humano. E aí, como é que fica? Eu não vejo nenhum desses amigos dele muçulmanos, né, protestar, né, contra. Vê agora aqui no Brasil um cara que ele é terrorista e aprova a destruição do Estado de Israel. Eu não vi no aeroporto nenhum muçulmano ir lá para protestar contra o cara, porque eles concordam, cara. Eles acham bonito isso. Eles acham muito legal. Por que não vai lá? Por quê, hein? Né? Eu não sei. Bom, então, essa cosmovisão, né? As cosmovisões em conflito, tem o pós-modernismo e o do multiculturalismo, né? Estão aí impregnando já a cabeça daqueles que dizem que amam a Cristo e sua palavra. Bom, e onde é que a gente vai parar, né? E conversando com a colega também, ela disse o seguinte: eu sou cristã, sim. Aí veio um papo lá na internet de um ator aí, nem sei mais o nome desse sujeito, né? Não sei mais o nome desse sujeito. Aí parece que ele se assumiu gay e ia casar com o produtor dele, era noivo e tal. Aí alguém escreveu assim: mas que bichona, né? Pô, não conheço, quem é essa bichona? Aí ela se sentiu ofendida. Não, isso é ofensivo, não sei o que. Isso não é. Mas a opinião do cara, pô. Ele tem direito de falar o que ele quiser, né? Agora, se isso... é que é crime. Não, crime? Como crime? Ele tá falando isso aí pra quem? Falou pro cara? Né? Ué. Agora o cara se assume gay, ele quer ser chamado de quem então? Aí, machão. Pô, machão. Ó. O cara chama um cara de bichona. Bom, aí eu falo assim: olha só, esse comportamento aí, a palavra de Deus condena esse comportamento, o cara ser gay, praticar o homossexualismo, né? É uma prática. E a palavra de Deus condena, chama isso de abominação. Aí, conversa vai, conversa vem, ela chegou e falou assim: meu filho vai fazer o que ele quiser. Deus tem misericórdia. Bom, então, estamos em uma guerra de cosmovisão, né? E dentro da própria cultura ocidental, né? Porque tem esses caras aí que querem justamente formatar a cabeça das pessoas, até as crentes e cristãs, para que digam justamente isso. Meu filho vai fazer o que ele quiser. Eu me pergunto, essa pessoa ama o filho dela? Se a palavra de Deus fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha não se desviará dele. Então você tem que educar o seu filho, se você é descrente, né, cristã, na palavra de Deus, né? Porque senão você vai educá-lo com isso aqui, ó. Essa cartilha do diabo. Isso aqui é a cartilha do diabo. Vou começar a falar alguma coisa sobre a cartilha do diabo hoje. Como explicar o mundo para as crianças.
Na verdade, o título é Como incutir uma cosmovisão na mente das crianças. E não é a cosmovisão cristã, não. Viu? Então ele começa aqui. Começa pelo começo, não é verdade? De onde viemos? Para onde vamos? Hã? O que será que eles vão dizer aqui? Bom, a palavra de Deus fala assim, no Salmo 139. Né? Ele fala, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada. Estás a par de todos os meus intentos. Quer dizer, Deus conhece tudo, né? Conhece o nosso coração, a nossa aflição, conhece nossas dúvidas, nossos desejos. Ele conhece tudo. Porquanto a palavra não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Ele vai falando do poder, da soberania, da onisciência e onipresença de Deus. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso. Então o salmista se maravilhou, né? Ficou maravilhado com a presença, com o tamanho conhecimento de Deus. Né? E ele fala, para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Aí ele fala, no verso 13 do Salmo 139, né? Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Então, Deus Todo-Poderoso, que tudo conhece, Ele, com todo amor, né? Vejam só, Ele teceu, formou o íntimo do nosso ser no ventre de nossa mãe. Então você não é um acidente da natureza, não. Você foi criado, você foi formado por Deus no ventre da sua mãe. E ele fala, graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado. Você não foi criado ordinariamente, não. Você foi criado pela mão de Deus. Um gesto extraordinário de Deus. Pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Então a nossa alma sabe, a sua alma sabe que você não veio do nada não, meu amigo. Entendeu? Então, a sua cosmovisão começa aqui, com a sua formação no ventre da tua mãe. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Né? Formado ocultamente, né? Aquela coisa preciosa ali, né? Linda, né? Sendo formada, né? Para habitar no mundo, né? No mundo feito por Deus. Né? Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Então você é algo especial. Eu e você somos. Né? Somos especiais. Porque, vejam só, o salmista, ele tem essa visão, ele tem essa certeza de que todos os dias dele foram prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Então, quem está no controle de nossa vida é Deus. Meu irmão, você pecou? Deus está no controle. Meu irmão, você sofreu? Deus está no controle. Meu irmão, aconteceu uma coisa boa? Deus está no controle.
Meu irmão, você perdeu alguém? Deus está no controle. Aconteceu uma tragédia, uma coisa horrível. Deus está no controle. Você está alegre agora? Feliz? Deus está no controle. Mas vejam só, essa é a visão bíblica que nós devemos passar para os nossos filhos, né? O amor, a presença de Deus em nossas vidas. Mas vamos ver aqui a cartilha do diabo, né? Ele fala: você sabe bem de onde eles vêm, de onde vêm os bebês. Você sabe bem de onde eles vêm. Explicar biologicamente o processo de fecundação de um óvulo não deve ser problema. Bom, então aqui, ele fala que a nossa vida é apenas o resultado biológico. Então vai ao intercurso sexual, a fecundação do óvulo, tá? Aí pronto, né? Aí ele fala: parta do mais simples, mostre interesse, lance mão de livros, não minta, né? Fala que o bebê vem da cegonha, isso aí tudo bem. Mas aí ele resume a nossa, né, o nosso nascimento, né, a nossa existência, apenas em decorrência de um processo biológico. Mas não, aqui eles não tocam em Deus. Já começa assim, a cartilha do diabo já começa assim. Olha, então ele devia escrever o seguinte: Deus criou um processo maravilhoso, para que nós nascêssemos. Criou o amor, entre duas pessoas, tal. E pode dar muitas explicações sobre isso para a criança. Não, o cara vai se achar assim igual um animal, mas é isso mesmo. Você é um ratinho de laboratório, viu, meu amigo? Viu, filhinho? Você é um ratinho de laboratório. Papai foi lá, mamãe, aí fizeram sexo, pá, e você nasceu. E você tá aqui só por causa disso. E foi sem querer, viu? Porque não usamos camisinha, e por aí vai. Aí ele vai, porque a gente fica velho, Aqui na palavra de Deus diz que o homem, a morte entrou no mundo, E por isso que nós envelhecemos. Ele fala assim da decrepitude, que as células não se renovam, blá blá blá. Aí ele fala aqui: para onde a gente vai depois que morrer? Essa aqui eu tô curioso. Aí fala assim: tá aí, o multiculturalismo, Para o céu, para perto de Deus, de volta para a terra ou para nenhum lugar. A vida acaba ali e a gente não se lembra mais de nada. A resposta que você deve dar para o seu filho é exatamente aquela em que você acredita. Não, não é isso não. Você deve dar a resposta que é a correta. A resposta, que eu acredito não. A resposta que foi revelada na palavra de Deus. Se eu acredito ou não, não tem nenhuma importância, meu amigo. Se eu acredito que tem reencarnação, isso não tem nenhuma importância, não. Porque o que está escrito aqui está escrito. E foi revelado. Cristo veio aqui na Terra para dizer. O que Cristo veio dizer na Terra? O que ele veio falar? Ele veio falar, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui ele está falando de vida eterna e de morte espiritual eterna também. Então, eu tenho que dizer é a verdade, não é aquilo que eu acredito, não. Eu posso acreditar um monte de bobagem aí. Não morreu, acabou. Tem uma seita aí que fala isso. Morreu, meu amigo, acabou. Não tem céu, não tem inferno. Acabou. Porque só tem uns privilegiados aí que vão para o céu, Bom, isso é o que eles acreditam. Mas não é a verdade.
Então tenho que falar é a verdade. Sem Cristo, quem tem o Filho tem a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, né? Que é a vida eterna, que não depende de nós, né? Depende da misericórdia de Deus, né? Então peçamos misericórdia a Deus, para que possamos ensinar, para que possamos repudiar. A gente tem que ter força. Temos que repudiar esses, né, que ensinam esses ensinamentos que estão contaminando até mesmo os cristãos, né, do multiculturalismo, que está colocando um monte de mentira e bobagem, né, um monte de cosmovisão maluca, que não leva a nada, impede igualdade com a cosmovisão que herdamos, né, as tradições judaico-cristãs, né, a crença no Filho de Deus, Cristo, que veio ao mundo através do seu povo escolhido, Israel. Né? Bom, e depois vou continuar em outro vídeo falando a respeito da cartilha do diabo. Oremos e sejamos fortes para lutar contra essas cosmovisões do inimigo de nossas almas. Fica a dica.